Olá pessoal, como é que vai? Tudo bom? Eu sou o professor Wallace Mag, estou de volta aqui para mais um bate-papo do canal do Educajus e desta feita estou aqui com o doutor Alexandre Volpiani Carnelós, que é vice-presidente da subseção de Osasco, lá em Osasco também presidente da Comissão de Direito Penal e Direito Penal Militar, ou seja, um advogado engajado na atuação da OAB para o serviço da advocacia que é relevante e às vezes o pessoal não conhece muito bem. É para falar sobre esse assunto, a atuação profissional e da advocacia do nosso colega que nós estamos aqui. Muito obrigado pelo comparecimento, doutor. Eu que agradeço, professor. É sempre uma satisfação estar aqui. É um local onde nós nos sentimos em casa, né? Um abraço para todo mundo do Educajus e estamos juntos sempre. Ótimo. E essa sua atuação na advocacia, às vezes os advogados, os jovens advogados, ou mesmo os estudantes, né, ficam com essa preocupação da OAB de passar no exame de ordem, estuda o estatuto naquela época e com o tempo começam a se distanciar dessa casa que é nossa casa e tem muita coisa a ser feita e precisa muito do trabalho dos advogados. Para inspirar esse pessoal, conta um pouco a sua trajetória que a gente vinha falando aqui, Sim, nos bastidores, do quanto é relevante esse trabalho. na verdade, é um discurso que eu faço em toda entrega de carteira aos novos advogados, professor. Eu falo da importância de estudar o estatuto, de saber os seus direitos. Prerrogativas, pelo dicionário, é privilégio. Para o advogado, é ferramenta de trabalho. E não é só isso. A prerrogativa garantida do advogado, o advogado que conhece suas prerrogativas, ele não é atropelado. Jamais. Infelizmente, eu noto nessas entregas de carteira, que significa o quê? O aluno foi aprovado no exame, estudou bastante ética, que corresponde a 10% da prova. É uma matéria que não é nada de outro mundo. São regulamentos para estudar, código de ética e o estatuto. Se estudar isso muito bem, são 8 questões garantidas. É uma maravilha. Só que, ao passar, parece que a chave vira. Infelizmente, há um relaxamento natural, até porque o exame de ordem é uma pressão muito grande para muita gente. Então, creio que existe um delete natural dentro da cabeça. Então, eu vou trabalhar no direito criminal, trabalhista, civil, eu não preciso saber da questão ética, da questão de prerrogativas estatutárias da ordem. E essa chave é virada. Então, eu falo, não façam isso. Conheçam os seus direitos, porque senão vocês podem até passar vergonha na frente dos seus clientes. Sim. Serem atropelados por um juiz, por um delegado, e aí vai ficar muito ruim para a sua imagem. Sabendo dos direitos, esse advogado fica imbatível. Ainda mais agora, com a alteração do nosso estatuto, onde será criminalizada a violação de prerrogativas, o poder é enorme, mas um poder responsável. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, dos nossos direitos, da causa que patrocinamos. Isso é essencial. Se qualquer autoridade perceber que existe esse conhecimento, o desrespeito não vai haver. Mas se mesmo assim houver, estaremos lá pela OAB para defender o advogado. E aí você tinha falado do nosso trabalho de ordem, né? Sim. É grande, é extenso e dá trabalho, muito trabalho. Eu sou vice-presidente hoje, eleito, começamos em janeiro o trabalho. Mas até chegar aí eu fui vice-presidente de prerrogativas em Osasco. Nós, em 2016, tínhamos uma situação lá muito fraca. Tínhamos 4 assessores de prerrogativas e quando nós assumimos, nós agregamos o máximo de pessoas que nós pudemos, plantamos essa semente de ordem nessas pessoas, que é ajudar o colega a engrandecer a classe, engrandecer a nossa sigla, OAB, porque essa sigla forte, ninguém mexe também, com ela ninguém mexe. E chegamos com muito trabalho hoje em 70 membros de prerrogativas, que é uma das maiores do país. Realmente expressivo. E em todas as ocorrências que nós temos, não temos muitas mais, Um batalhão porque o mesmo. trabalho foi enorme contra o INSS, com relação à Justiça do Trabalho, e são casos que ocorrem pontualmente ainda, mas sempre resolvidos prontamente. Que bom. Qualquer ocorrência que nós temos, nós conseguimos estar até com 15 advogados de uma vez na situação. Nós temos canais de emergência, temos celulares de plantão, temos grupos de emergência, a casa atende também, mas também analisamos antes de ir, porque muitas das situações não são de prerrogativas. Muitas das situações, infelizmente, às vezes é um advogado que não está lembrando do estatuto,
como a gente falou no começo, que a gente tem que ter aquilo lá como ferramenta de trabalho, documento de cabeceira. Muito bom. Sabendo aquilo lá, ninguém atropela, mas nós temos que analisar para mandar tantos colegas para uma ocorrência. Sem dúvida. Tirar todo mundo do escritório, ou do seio familiar, ou do descanso, porque a maioria das coisas ocorre à noite, de fim de semana. Então, exatamente. Então temos que analisar, temos que tentar falar com a autoridade antes de ir, para tentar resolver a distância, senão vai a tropa para lá e nós resolvemos de um jeito ou de outro. Isso que o doutor falou é muito interessante, eu também concordo, né, compartilho dessa opinião, que o advogado bem preparado, ele demonstra confiança e convicção para o magistrado, se for criminal para o promotor de justiça, e aí eles geralmente entendem a sua posição. Às vezes, o advogado não está preparado adequadamente e ele mesmo se sente constrangido e humilhado por falta de conhecimento. Isso é uma questão. Sim. Mas, por outro lado, também, né, é bom sempre saber que você pode contar com aliados do seu grupo de trabalho, da advocacia, que vão te proteger, que vão te dar guarida em situações típicas que acontecem. O doutor falou, e é verdade, na área trabalhista, às vezes acontece uma exposição desnecessária de advogados, né? E em plantão, doutor, como que é? Delegacia, às vezes também a coisa ferve um pouquinho para advogado. Na verdade, né? Lá em 2016, quando nós iniciamos um trabalho, a primeira ocorrência foi em um plantão, onde um advogado, num cumprimento de ordem judicial de desapropriação, ele teve um embate com a polícia militar. Acabou conduzido à delegacia, desacato, sabe como é que é, né? História toda. E eu atendi a ocorrência, eu fui sozinho, né? Cheguei em primeiro lugar, não sozinho, mas em primeiro lugar. Levantei o caso. Primeira coisa, eu cheguei no 10º Distrito Policial, lá de Osasco. Eu cheguei, boa noite, tudo bem? Eu sou advogado das prerrogativas. O policial me falou, boa noite, por quê? Nossa Senhora. Poxa. Facilidades. Não, mas eu dei uma volta assim. Pois não. Não, 360. Vamos começar de novo. Boa noite. Meu nome é Alexandre Volpiani. Eu sou das prerrogativas de Osasco. Eu quero falar com o advogado que está detido agora. Porque esse é a minha prerrogativa. Um outro policial vem interceder. Calma, doutor. Vamos lá, vou conduzir o senhor. Aí o delegado me atendeu. Todo mundo me atendeu. O delegado titular ligou. O ouvidor da Polícia Civil foi até o lugar. E nisso foi chegando a tropa. Quando eu dei conta, éramos mais advogados do que policiais, militares e civis no distrito. Nunca mais tivemos problema nesse distrito. Interessante. Porque a OAB mostrou a força dela, a união, a unidade. Então, e em quase nenhum distrito tivemos alguns outros problemas pontuais, em um ou outro distrito, que foram resolvidos à distância. Mas nesse DP nunca mais tivemos problema, porque é assim que uma comissão tem que chegar. Perfeito. Chegar mostrando tamanho, força e unidade. Daqui ninguém sai preso e não saiu. Advogado para casa, ele tomou as atitudes que ele entendeu por bem depois, né? E foi para casa dele com o problema resolvido. A ideia, isso é muito interessante, por isso que é um grupo, uma congregação OAB, porque não é que a gente usa a força, você demonstra que tem, até para não usar. Sim. Essa que é a grande sabedoria, até porque também conversávamos na tua atuação na Comissão de Direitos Humanos, num trabalho social e de cidadania, né, que Sim. tem tudo a ver com o trabalho da advocacia, da OAB, que também não é que a gente só vai atrás dos nossos direitos, a gente pode fazer isso irradiar para toda a população. Com certeza. Conta um pouco desses Sempre episódios falei uma também. coisa interessante, professor. Não adianta nós sermos ricos num mundo miserável. Perfeito. Não serve para nada dinheiro onde todo mundo é miserável. É isso mesmo. Então nós tivemos, houve uma oportunidade, tendo em vista o trabalho de agregar que fizemos nas prerrogativas, de assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Isso em agosto de 2017. E um trabalho do zero, era uma comissão que estava parada há mais de 10 anos, sem atividade alguma, só tinha portaria de nomeação e revogação. Era só papel. Só que é uma comissão, é uma causa que está no nosso juramento de advogado. Exatamente pelo que eu falei no começo. No mundo miserável não adianta nós sermos ricos. Então nós temos que cuidar do mundo também. O advogado, ele faz um trabalho social, mesmo que ganhe por isso. Então ele tem que fazer sua parte pela sociedade, porque uma sociedade miserável paga ele como? Sem dúvida. É mais ou menos essa a máxima.
Mas não só por isso. Osasco era uma cidade muito complicada, uma terra onde as coisas corriam e nada era feito. Tanto é que, na virada do mandato, 11 vereadores foram presos por várias denúncias, funcionários fantasmas. E tudo aquilo é dinheiro público. Se o dinheiro público é desviado, ele falta onde? Na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Falta para mim também, eu sou prejudicado. Sim. Então nós vimos ali uma oportunidade de mudar as coisas. Mas começamos com a parte religiosa. Existe uma intolerância enorme religiosa no mundo. Em 2017, quando eu assumi, pouco antes de eu assumir, uma menina do candomblé, com as vestes da religião dela, da crença dela, foi agredida por um grupo de pessoas, que eu não vou citar a religião, né? Tá. Mas foi agredida por um grupo de pessoas que não aceitavam aquilo. Aquela condição dela, aquela crença dela e a vestimenta dela. Uma menina de 11 anos, professor. Foi agredida no meio da rua, na luz do dia, por religiosos. Isso é inaceitável. Então nós promovemos uma palestra sobre liberdade religiosa. Ela foi ministrada pelo Dr. Jader Filho, que é uma sumidade em liberdade religiosa, em direitos humanos, é um grande amigo meu. E nós conseguimos nesse evento, por exemplo, reunir mais de 20 religiões. Então nós tínhamos pessoas da Umbanda, do Candomblé, ao lado de católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas. E foi super legal. Foi uma novidade em Osasco que nunca houve. Em Osasco e região. É incomum isso. Isso gerou... Por quê? Qual que era a nossa ideia? A gente teme as coisas que a gente não conhece. Se eu temo uma outra religião, é simplesmente porque eu não a conheço. Porque todos querem Deus. Só que cada um tem um jeito de buscar Deus. E eu falo isso dessa forma sem ser religioso. Eu não tenho religião. Interessante. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião nenhuma, não sigo religião nenhuma. Então eu sou um cara totalmente neutro com relação a isso. E tinha ateu também no evento. Sim. E cada um teve a oportunidade de explanar o que é a sua religião e chegar nesse entendimento. A Comissão de Direitos Humanos brigou até contra a corrupção. Nós fomos atrás de contratos públicos feitos indevidamente. Oficiamos o Ministério Público para que verificasse essas situações. Gerou até inquérito civil. Isso está público lá em Osasco, está no site do tribunal, no Ministério Público. Mas a parte mais linda que a gente fez, professor, nos direitos humanos, foi um trabalho enorme, que durou semanas, né, para preparar e até ministrar as palestras, que foi uma sensibilização dos funcionários da saúde para o atendimento de vítimas de violência. Osasco é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Para o SUS, nos últimos 5 anos, não haviam registros de casos de violência sexual. Ou seja, para o SUS, para o governo federal, Osasco era um país das maravilhas. Por quê? O que acontecia em Osasco? Não existia informação dos funcionários. Eles não sabiam que eles tinham que preencher uma ficha, que tinham que fazer um encaminhamento. Muitas vezes devolviam as vítimas para os agressores. Ou encaminhavam para locais errados. Aí eram dispensadas e voltavam para os agressores. Para você ter uma ideia de como era. Então nós, com a Secretaria de Saúde, com a Rosana Terrabuio, que é a responsável pelo Departamento de Atenção Básica, DAB, criamos um projeto para que a OAB e esses funcionários da Secretaria de Saúde sensibilizassem esses funcionários para que eles soubessem acolher humanamente essas vítimas ou possíveis vítimas e até as que não eram, porque infelizmente existe isso também. Então elas sabiam fazer esse acolhimento, sabiam preencher as fichas que eram necessárias e ensinamos também a encaminhar para as pessoas certas, né? Que isso não existia também. Então se mandava um menor direto para a delegacia, quando o conselho tutelar que tinha que assumir essa diligência. Para aí sim conduzir para uma delegacia, depois para o Pérola Byton. Enfim, até isso melhorou em Osasco, porque hoje existem condições de atendimento, não no Pérola Byton, mas na própria cidade em alguns casos. Perfeito. Coisa que não existia. Então foi um trabalho grande, foram 1.500 funcionários. Isso de uma vez só. Durante uma semana nós dividimos, né, período da manhã e da tarde,
e conseguimos capacitar todos esses funcionários, a saúde pública inteira. Depois disso, nós tivemos acesso a todos os médicos para também fazer a mesma coisa. Em prosseguimento ao trabalho, hoje nós estudamos um trabalho junto à Polícia Militar, porque em Osasco vai ser implantado a Patrulha Maria da Penha, por essa mesma comissão, que né, eu acabei saindo nela por questões da eleição da ordem, mas foi assumida por outras pessoas competentes, um grupo competente que está continuando o trabalho, e vamos também capacitar os policiais militares de Osasco e os guardas civis, em conjunto com a Secretaria de Saúde, para atenderem a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, dentre tantos projetos que a gente tem. É uma comissão que chegou a 50 membros e, sem dúvida, de ordem, chegou a ser a maior do país. Que interessante. Isso do zero para o topo, que ela não existia. Eu presidi ela por 8 meses, por questões da política de ordem, Sim. porque eu acabei saindo opositor da diretoria, que era quem coordenava lá. Certo. Então, questão de ética, para evitar problemas, eu saí da comissão, o grupo permaneceu, mas infelizmente depois a outra gestão, ela dissolveu todas as comissões da ordem antes de acabar o mandato. Sim. Mas não tem problema, o grupo permaneceu unido, algumas saíram, outras entraram, e ela vai se renovando, hoje ela está sendo reestruturada novamente, e vai que vai, firme e forte. Esse é um dos trabalhos que a gente fez. É perguntar, você não tem família, não advoga? Advogo, tenho família, faço tudo isso, mas a ordem, para mim, é um amor onde nós todos somos voluntários. Sim. Hoje, nós tínhamos 150 membros de ordem na última gestão, hoje nós passamos os 400 voluntários que pagam sua anuidade, não recebem salário por isso, mas atuam em nome da ordem, porque uma ordem grande, uma ordem forte, torna a advocacia imbatível, respeitada. E nós vimos, com essa derrubada do veto, que criminalizou a violação de prerrogativas, o poder da advocacia. Eu vou te explicar por quê. No dia 13 de setembro, nós, em Osasco, em conjunto com várias outras subseções de São Paulo, e creio eu que no país, elaboramos uma carta para cada deputado federal e senador, pedindo que esse veto fosse derrubado e dando os nossos motivos. E um dos principais motivos é uma advocacia sem prerrogativa respeitada não é só advocacia desprotegida, é o cidadão. Porque tudo que a gente faz, professor, cada aula que você dá, cada palestra que eu dou sobre ética, prerrogativas, cada trabalho que o senhor também é membro de ordem, como eu, fazemos pela ordem, tem como fim o cidadão e a cidadania. Não existe advogado sem cliente, sem causa. E a causa que nós defendemos sempre é a do cidadão. Então é por isso que a ordem precisa ser forte, a ordem precisa ser gigante. E em Osasco nós estamos sendo gigante novamente. Somos 4.000 advogados que, por vários motivos passados que são de conhecimento público, se apequenou, se envergonhou, mas nós, graças à nossa presidente Maria José e todos os voluntários de ordem que batalham lá todo santo dia, as quase 40 comissões que temos, são responsáveis pelo engrandecimento da ordem em Osasco de novo. Hoje ela é respeitada novamente, as instituições a respeitam e as pessoas respeitam a OAB Osasco, porque ela é gigante de novo e aqui tem coragem, rapaz. Isso aí, muito bom, muito obrigado, tá? E aí fica essa dica, não basta passar na OAB e ser advogado, tem que fazer a diferença. E a OAB é grande, é produto de todos nós. Professor, muito obrigado mais uma vez, doutor Volpiani. Eu que agradeço. Vem pra cá, tá? Tamo junto, já tem o curso aqui, né? O seu curso tá aqui, tá à disposição. E vem mais pra gente conversar mais sobre o OAB. E convido o pessoal aí para participar da ordem, pra gente poder encerrar, tá bom? Pessoal, vamos participar da ordem. É gratificante. E apesar de poucos obrigados nós recebermos, né? Mas é muito gratificante aqui. Para quem é advogado, não está advogado. Exato. Os que são advogados, é uma satisfação defender a nossa sigla, o nosso partido, que é a OAB. E o nosso tipo sanguíneo também, né? OAB positivo. É muito interessante, é muito legal, é uma experiência que
em nenhum lugar teremos novamente. Então, façam parte das nossas comissões, se quiserem penal e penal militar em Osasco. Sempre interessante. Porque na próxima oportunidade eu vou falar do nosso trabalho lá, também é inovador, uma comissão inédita. Venham fazer parte da ordem em Osasco, da ordem em São Paulo, de qualquer ordem que vocês se sintam bem, se sintam em casa, porque lá é a nossa casa. É isso aí. Até breve.